Olá, meus amigos, tudo bem? Sou eu, o professor Gessé. Tudo bem com vocês? Como é que passamos esse feriado, né? Semana passada não tivemos o vídeo, né? Porque é sexta-feira, né? Dia do trabalhador. Tanto o professor Gessé estava também descansando, quanto vocês também um merecido descanso, né? Pois bem, então estamos aqui mais uma vez agora, abandonando, né, agora o romantismo, né? Não de uma vez, por quê? Porque a gente tem que fazer todo o contraponto, né? Que aquilo que uma escola literária propõe, né, ela nega a escola literária anterior. Então, por isso vamos começar aqui uma pequena parte a respeito do realismo e, em especial, né, o realismo em Portugal, tá ok? Então, no caso, o proposto para hoje, o realismo em Portugal. Primeiro, um breve contexto histórico, né? Nós costumamos datar isso em 1881, necessariamente já datando, né, o realismo no Brasil, tá? Mas 1881, e outra coisa muito importante, nós temos que entender que são três escolas concomitantes, tá? Hoje eu vou falar do realismo, só que são três escolas que vão acontecer ao mesmo tempo. Uma é o realismo, outra o naturalismo e outra o parnasianismo. Todas essas escolas concomitantes, tá? Em 1881 eu tenho a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, então eu tenho o início do realismo no Brasil. Em 1881 eu tenho a publicação do livro O Mulato, né? Que foi um escândalo para a época, né? Um sex appeal, né? Um ideal de beleza, mas que não era branco, era mulato, né? Então, eu tenho aí em 1881 o livro O Mulato de Aloysio Azevedo, que inaugura o naturalismo no Brasil, e depois também o livro Poemas, né, de Olavo Bilac, que inaugura o parnasianismo no Brasil. Destes três, o parnasianismo é aquele que mais perdurou. O parnasianismo ele vai durar até a Semana da Arte Moderna, tá? Muito bem. Então, hoje vamos falar um pouquinho a respeito desse primeiro momento, a respeito de um contexto histórico, a respeito do realismo, tudo bem? Então tá, o realismo ele acontece em meio àquilo que a gente convencionou chamar historicamente de Segunda Revolução Industrial, tá? Então a Segunda Revolução Industrial, ela marca, né, um apogeu da burguesia, né? Assim como a primeira também, mas a segunda, né? E sempre quando eu penso, né, na Segunda Revolução Industrial, é certo que eu vou falar aqui um pouquinho tardio, mas é algo que ilustra bem, é o filme Titanic, né? Porque naquela cena em que o noivo, né, vai procurar a Rose, ela é noiva de um milionário do aço, né, um milionário da ferrovia, e ele se gaba várias vezes que no navio, né, no Titanic, tinha muito do aço da companhia do pai dele, né? E aí, à noite, ele vai procurar a Rose, mais ou menos que propondo para a Rose, né, uma antecipação de uma noite de núpcias, né? E ele vai dar o presente para ela, que seria supostamente o presente de noivado, né, que é a pedra que motiva todo o filme, né, que é o coração do oceano, né, que é um diamante enorme, né? Ele mostra a pedra para ela e fala assim: Rose, isso daqui pertenceu à realeza. Rose, nós somos a realeza. Não há nada que eu não possa te dar se você não me negar, não é? Então ele propõe para ela, né, que eles são agora a nova realeza, né? Isso ilustra bem o que foi a Segunda Revolução Industrial. Então o apogeu, né? O apogeu desse formato, né, que não foi pensado, esse capitalismo, né, que ninguém pensou. Ele foi se construindo, e é por isso que é muito importante dizer, no finalzinho do século XIX, para a segunda metade do século XIX, nós temos também um panorama histórico também muito importante, que são as chamadas teorias científico-filosóficas, tá? São teorias essas que vão impactar a sociedade de época, porque pensa bem, é uma sociedade romântica, é uma sociedade, se eu deixei bem claro, né, que ora refuta, mas na maioria das vezes aceita o padrão religioso católico. Se falarmos então numa
numa sociedade portuguesa, numa sociedade em língua portuguesa, numa sociedade brasileira, é uma sociedade extremamente católica. Então, certos assuntos não se tocam, tal, certos assuntos não vêm à tona, justamente por ser uma sociedade extremamente católica, né? Então, veja bem, aí eu tenho o surgimento de determinadas teorias que, ora, elas são filosóficas, ora, elas são científicas. Sempre é importante dizer que em nenhum momento eu vou falar assim, olha, viu, você tem que crer nisso aqui que eu estou mostrando aqui para você. Olha, você está vendo? Olha, eu sou professor GC, eu não creio nisso aqui que eu estou falando. A questão não é essa. A questão não é acreditar, crer, tomar isso por verdade absoluta. O importante da aula é que você perceba que numa sociedade de meados do século XIX, determinadas propostas, que são essas teorias científico-filosóficas, elas vão impactar essa sociedade, uma sociedade burguesa, uma sociedade extremamente religiosa, com os seus tabus religiosos, entendeu? E que vão servir de prato cheio, então, para a literatura, certo? Então, tudo bem. Então, vamos tentar o primeiro aqui. O primeiro, né, é o darwinismo, né? Volto a dizer, isso aqui não é para você, professor Gessé crê, não, professor Gessé não crê, não, Gessé eu não creio, não, Gessé eu creio, né? Vou arrumar minha lâmpada aqui, que vai cair, só aqui. Não, ela não, a proposta não é essa. Não é para você crer ou deixar de crer, para você acreditar, deixar de acreditar. Volto a dizer, é para que você entenda como que isso impactou a sociedade da época. Então eu tenho Charles Darwin, né, que vai propor, né, que vai, como eu posso dizer, que vai reorganizar uma proposta já de Jean-Baptiste Lamarck, né? A histórica viagem de Darwin vai até a Ilha Galápagos, né? Retorna da Ilha Galápagos com, vamos dizer assim, o seu esboço do seu livro A Origem das Espécies, né? Que é lançado em 1859. Ali, Darwin vai lançar, né? Ou vai ratificar a teoria de Lamarck, que é a teoria do evolucionismo. Tá? Agora, pensa comigo. Como que isso impacta a sociedade de época? Como isso vai impactar essa sociedade extremamente católica, extremamente religiosa? Afinal, a proposta, é claro, eu sempre vou dizer, não foi Darwin que falou. Quem propôs isso foram os alunos de Darwin, né, que se há um evolucionismo, então o homem então, tem um antecessor simiesco. Mas pensa comigo, se essa proposta é no mínimo nas raias do aceitável, do científico, talvez essa proposta possa explicar um tanto do comportamento do homem. Eu não sei se você acompanha o jornal, como eu acompanho, mas às vezes a gente fica admirado. Como é o comportamento do ser humano? Como o comportamento do ser humano chega à beira da bestialidade. Afinal, como é que você concebe, né, que alguém pode violentar uma criança, um bebê? Como é que você concebe, né? Eu não me lembro daquele caso que foi em Manaus, se não me engano, né? Que 20, 30 rapazes estupram uma menina. Será que em nenhum momento um desses 30 não parou numa consciência e falou, não, peraí, pô, olha só o que a gente vai fazer. Será que a gente vai se dar a isso? Não? Será que a gente vai fazer isso daí? Entende o que eu quero dizer? O comportamento do ser humano que às vezes perpassa pelo comportamento de um animal. Agora, se só a sombra de Darwin propor isso daí, só a possibilidade, né, em apoiarmos essa teoria dentro de uma teoria tanto científica quanto filosófica, talvez muito do comportamento do homem possa ser explicado, que é aquele comportamento que a gente não consegue explicar, aquele comportamento que o homem vai à beira da bestialidade, como que duas namoradas, né, meninas homossexuais, elas planejam o assalto ao seu pai, né, a sua mãe biológica, só que daí o assalto não dá certo e elas propõem matar para depois, um combinado com aqueles assaltantes, eles ficarem com a herança. E é claro, né, citar a menina, eu não sei falar o nome dela, a Aristófanes, né, não sei falar o nome dela, o caso do goleiro Bruno, e aí vai.
quantos casos, né, em que você para pensar e fala assim, como que um ser humano pode fazer isso daí? Ora, da mesma forma que isso é motivo de discussão hoje, quanto mais na metade do século XIX, né? Então, a teoria de Darwin faz com que se torne um prato cheio para alguns temas da literatura, certo? Muito bem. E aí eu tenho também o socialismo. Bom, como eu ilustrei no início, né, nós vivemos o auge, né, do capitalismo. Então, o capitalismo no seu auge. Aí eu tenho Marx e Engels no seu livro o Capital, onde tantas e tantas coisas que ele propõe. O que ele propõe? O fim das classes sociais. Meu amigo, num tempo em que a burguesia vive o seu apogeu, isso é uma loucura, mas isso é um prato cheio para a literatura. Um prato cheio para a literatura. Então, teorias científico-filosóficas. Uma delas o darwinismo, outra delas o socialismo. Mas mais propostas. O positivismo de Auguste Comte. Né? Eu não preciso explicar para você. A nossa república foi organizada em cima dos postulados de Auguste Comte. O próprio dizer, né, da bandeira nacional, que é um símbolo nacional, né, é um mote positivista, né? Ordem e progresso. Raciocina comigo. A sociedade, ela só pode alcançar o progresso, ou o bem-estar, ou a felicidade, se ela for organizada. Como se organiza? Pois bem, então nós organizamos a sociedade, organizamos a ciência em torno do social. Dizem que Auguste Comte é o pai eu ia falar socialismo, mas não é socialismo, né? Dessa ciência social, né? Então, a ciência social, o comportamento humano sendo estudado, assim como são estudados os outros aspectos da ciência, né? Com elementos de comprovação científica. Então, nasce aí a sociologia, né? Então, com os postulados de Auguste Comte, né? Então, essa sociedade ela é passível de ser estudada no seu comportamento, assim como nós estudamos também as ciências biológicas e assim por diante, né? Esse cientificismo está em voga, né? Se eu conseguir lembrar, ou se eu lembrar você que é um postulado da medicina, né? Somente no século XIX começaram as primeiras cirurgias com asepsia, lavar as mãos em água corrente, para você ver em que momento nós estamos, né? Somente no século XIX foram feitas as primeiras cirurgias com asepsia, né? Muito bem. Bom, aí um último para a gente evocar, existem outros menores, mas para a gente terminar, só para a gente fazer um parâmetro nesse primeiro momento, nosso primeiro contato, o determinismo de Hippolyte Taine. Hippolyte Adolphe Taine foi o idealizador dessa teoria chamada de determinismo, onde ele vai suscitar 3 conceitos básicos. Esses conceitos eles vão ser evocados daqui em diante na literatura em vários momentos. Um deles é que o homem ele é fruto do meio, o homem ele é fruto da raça e o homem ele é fruto do momento, né? O homem ele é fruto do momento, quer dizer, o momento histórico propicia determinadas ocasiões, né? Mais ou menos assim, quem nasceu rico, claro, vai morrer rico, quem nasceu pobre, é claro, vai morrer pobre, né? O homem ele é fruto da raça. Em algum momento, né, determinadas raças, elas são pré-estabelecidas para dominar outras raças, por que não, né? Isso vai chegar ao limiar do perigo, né, nas mãos de Adolf Hitler, né, onde ele crê numa raça superior. E o homem é fruto do meio, né? Quantas e quantas vezes você já não ouviu isso aí, né? A mamãe falando, né? Alguém já falou até que está na Bíblia, né? Que é uma mentira, né? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és, não é? Essa célebre frase, né? Eu tenho alguns amigos, vários amigos, um deles são homossexuais, não é porque ele tem amigos homossexuais, eu serei homossexual. E não é porque eles são homossexuais, eles não são meus amigos, eles não são meus amigos, e assim por diante, né? Foi criado numa vizinhança onde o tráfico, né, tanto de cocaína quanto de maconha, era muito forte. Em nenhum momento eu experimentei, né?
Se eu tivesse experimentado, eu falaria para você, né? Mas em nenhum momento eu experimentei. Então, veja bem, volto a dizer, não é para você concordar, não é para você discordar, mas para você entender como que isso será muito caro para a produção literária. E todos esses elementos, de uma certa maneira, vão negar algum aspecto do romantismo, certo? Por isso que é importante você ter em mente essas observações, certo? Então vou elencar novamente rapidinho, tá? Então, o darwinismo, teorias científico-filosóficas, o darwinismo, o socialismo, tá? O positivismo e o determinismo de Hippolyte Taine, certo? Pois bem, assim sendo, nós podemos evocar algumas características do romantismo em que essa escola agora que voga, essa escola, a primeira escola que eu vou guardar como mote, tá? É o realismo. Mas lembre-se, nós estamos vivendo concomitantemente o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Cada um com suas características, mas cada um vai negar o romantismo sobre um determinado aspecto, tá? Por exemplo, o romantismo ele faz uma ênfase na fantasia. Então há um elemento de fantasia. Quem fazia muito bem isso era Byron, né? Byron viu o castelo e imaginou no castelo 2 irmãos presos, então ele fantasia. Fantasia-se inclusive uma sociedade. Fantasia-se uma sociedade ideal, certo? Mas só que essa sociedade ideal ela não veio. Então agora nós temos que dar ênfase na realidade, nessa sociedade que nos cerca. Então, o realismo, ele vai, como o próprio nome já diz, né, ele vai lançar olhos, mas sobre essa sociedade sobre seus aspectos reais. Então, os reais problemas que nos levaram até aqui. Nós temos determinados problemas na sociedade, o que nos trouxe aqui? Quais foram as consequências para chegarmos na situação onde estamos? No Brasil, nós temos uma transição de império para a república. Em Portugal, isso vai ser muito mais lento, mas também viva-se um questionamento. Por que eu preciso do rei? Por que eu preciso da monarquia? O que a monarquia nos trouxe até agora, né? E a história da monarquia de Portugal, não preciso te dizer, é uma história muito maior e muito mais rica que a história da monarquia no Brasil. Uma história de conquistas, uma história de séculos e séculos, né? De tradição. E agora, em Portugal, essa monarquia está sendo questionada, né? E agora a sociedade como um todo está sendo questionada na hora que Karl Marx tenta pensar uma outra sociedade. Uma sociedade que teria fins sociais, supostamente, né? Então, eu não estou falando que eu sou a favor, o professor já sai de esquerda e tal. Eu sou de esquerda, eu não sou de direita, eu sou seu professor, tá bom? No romantismo, eu tenho o predomínio da emoção. Claro, no realismo, eu tenho o predomínio da razão. Inclusive, até os sentimentos serão feitos de maneira racionais. Então, eu gosto porque eu gosto. Eu gosto porque eu gosto. Eu gosto, e aí o que me leva nesse sentimento de gostar? As fantasias. As fantasias, elas vão se dar bem, as fantasias amorosas, ou as fantasias amorosas, elas vão ter as consequências que normalmente, né, uma atitude inconsequente leva a determinadas consequências que nós venhamos a nos arrepender. Então, o predomínio da razão em detrimento da emoção. No romantismo, nós temos a proximidade do emocional entre o autor e o tema. O autor ele se descarrega a sua emoção naquele tema. Agora não. Agora aqui eu tenho os meus determinados temas, as minhas determinadas histórias, mas há um distanciamento racional entre o seu autor e o seu tema. No romantismo, a subjetividade é o elemento primordial. No realismo, as histórias são objetivas, faz-se uso da verossemelhança. Então, são locais que realmente existem. A história pode ser até fictícia, mas o local ele é real. E, na maioria das vezes, ele vai mostrar problemas reais da sociedade, né? E assim por diante. Bom, há um escapismo no romantismo, já no realismo há um engajamento. Nós vamos tentar presenciar um engajamento social. Volto a dizer, quais são os problemas que nos levaram até aqui? Nós chegamos com a sociedade até aqui por quê? O que nos levou aqui? O que nós temos de bom, mas o que nós temos de ruim? Então há um engajamento social. Não do modo como é feito o romantismo de terceira fase,
que brigou pela proclamação da República, que brigou pela abolição dos escravos, temas extremamente sociais. Não, mas o engajamento no sentido de denunciar a sociedade, como a sociedade é, sem floreios, sem, olha a palavra que eu vou usar, sem ufanismos. Porque no romantismo, o ufanismo é a nação, ela está certa, a nação é linda, a nação é perfeita. Não, eu amo a minha nação, eu tenho os meus deveres cívicos, mas a minha sociedade tem problemas, né? E como nós vamos resolver esses problemas? Então eu trago à tona esses problemas. No romantismo, os personagens são idealizados. No realismo, esse personagem ele é fiel. Ele é um retrato fiel, junto com as suas mazelas, com as suas dificuldades, as suas taras, as suas emoções, os seus desejos, as suas desconfianças, as suas venturas e as suas desventuras, né? Então, o personagem ele é feito de maneira ideal. É sempre bom dizer, né? Eu estou fazendo aqui umas características, essas características estão ficando frias, mas amanhã, né, eu estou postando esse vídeo hoje, ele provavelmente vai ser vinculado na sexta-feira. Então você assiste esse vídeo e também na sexta-feira eu vou fazer a minha live, tá? Na minha live eu quero fazer um estudo de caso, vou falar especificamente do Essa de Queiroz, a despeito que, acompanhando a apostila, né, inclusive, né, assim que eu estou fazendo, você pode acompanhar a apostila aí na página 60, e acompanhando a apostila eu vou fazer um exame de caso, mas agora como um todo, né? Até porque, falando das obras principais de Essa de Queiroz e falando da obra que é tema da FUVEST, A Relíquia. Tá bom? Tá bom, só para constar, tá? E aí eu vou falar do que é esse retrato fiel dos personagens. Bom, a mulher, por exemplo, ela é ideal, né? A mulher é ideal. Aqui não, a mulher ela tem uma visão real, sem idealizações, tá? Então a mulher ela é feita de maneira ideal. E da mesma forma que no romantismo eu tenho nacionalismo, no realismo eu tenho temas universais, né? Então talvez o mesmo problema que tange aqui é o problema que tange também em Portugal, que tange o resto do mundo. Então algumas características desse realismo. Então a gente pode elencar agora, sem fazer o confronto com o romantismo, fazendo então agora as principais características desse realismo. Então vamos lá? Uma principal característica, o objetivismo. Então as histórias são objetivas, mas elas são também cheias de detalhes, nós vamos ver no último tópico. Mas ela é retratada de maneira objetiva, isso é sem subjetividade. Então eu vou tratar a circunstância vai gerar uma situação-problema e a gente vai desenvolver aquela situação-problema, seja ela uma crítica social, seja ela uma crítica dessa sociedade, né, como um todo. Porque o universalismo, que é o sentimento universal. O sentimento universal é o sentimento da perda, da morte. O sentimento universal é o sentimento da traição. O sentimento universal é um sentimento do ciúme, né? Os personagens são esféricos. Por quê? Porque a gente pode ver através dos personagens. Então, há muita presença de narrador onisciente, né? Já adiantando aí a maestria de Machado de Assis. E aí o que eu vou falar sexta-feira, a maestria de Essa de Queiroz, né? Há uma contemporaneidade? Sim, porque eu quero mostrar a sociedade como a sociedade é. E por isso ela vai ser cheia de detalhes, o realismo vai ser coberto de detalhes, né? Eu vou falar bastante sobre isso quando falar a respeito das obras na minha live, sexta-feira, não perde, tá bom? E eu não posso deixar de falar aqui da questão Coimbra. A questão Coimbra, que foi também chamada de questão de bom senso e bom gosto, que levava em consideração alguns poetas, vamos chamar assim, ultrapassados românticos, né? Professores, né, da Universidade de Coimbra e os alunos da Universidade de Coimbra. Foi chamado o professor, né, Antônio Feliciano Castilho, foi chamado para fazer um prefácio para um poeta, né, um jovem poeta romântico tardio, vai publicar o seu livro e ele quer o quê? Ele quer despontar na sociedade. Olha quem está fazendo o prefácio para mim, né, Antônio Feliciano de Castilho. Só que anteriormente tinham tido, né, várias posturas, né, de alguns intelectuais ligados, né, à Faculdade de Coimbra, alguns jovens, né, Antero de Cantal, etc. E aí o que acontece? O Antônio Feliciano de Castilho critica esses jovens nessa ideia de inovação da literatura. Eu não sei vocês, quando eu estudei isso na escola, parecia para mim que era uma discussão sobre
literatura, sobre fazer poesia como romantismo ou fazer literatura como realismo. Só que ela vai muito além disso daí. Ela é uma briga do novo com o antigo de Portugal. Então, ela vai dar início e vai ser o elemento desencadeador do realismo. Por quê? Porque parece ser uma briga de poetas, de desocupados, né, de gente que não tem mais o que falar e vai brigar a respeito de literatura, mas na verdade é uma briga sobre o próprio comportamento da sociedade. Uma sociedade, né, que enfrenta problemas econômicos, problemas sociais, né, muito ligado a um passadiço. Então esses romantistas, por exemplo, eles tinham muita ligação com a monarquia. Então eles, querendo ou não, puxavam o saco da monarquia, porque aprenderam a fazer isso daí, uma troca de favores. Então, de repente a nossa sociedade chega a esse ponto, por quê? Por causa de uma troca de favores. Aí os jovens detectam isso daí e falam assim, não, mas a sociedade não deve ser assim. Não participa da questão Coimbra o Eça de Queiroz. Mas o Eça de Queiroz talvez seja o maior fruto da questão Coimbra, porque ele vai criticar a sociedade. Como ninguém, dizendo que ele tinha suas vertentes socialistas, né? Pois bem, o que acontece? A Rede Globo, uma vez, muito antigamente, ela propôs, né, uma minissérie chamada Os Maias, que é inspirada numa obra de Eça de Queiroz, obra essa que eu tenho aqui em casa, né, uma obra muito comprida, são 2 tomos, 2 livros praticamente de quase 500 páginas. Ela fez uma minissérie, né? E nessa minissérie eles fizeram uma adaptação e eles tentaram demonstrar o que foi a questão Coimbra. Vocês vão ver aqui que eu vou soltar aqui um vídeo aqui do YouTube. Vai ter os jovens brigando com um poeta velho, ridicularizando um poeta velho. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, rapidinho. Deixei no ponto aqui. Era minha mamãe. A boa garota! A revolução e a anarquia. Quanto a Pedro generoso. Então? Não é nada grave. Apenas uma linda menina com um nome extraordinário. Rose Claire. É muito ridículo, não acha? Aos nossos ideais! Eu quero dizer que essa babugem lírica que se publica por aí é um caso digno de polícia convencional. Lá vem você fazer o elogio da literatura latrinária. Pegaram-se outra vez. São incansáveis. Alencar de Alenquer. Que quer? Na verde campina não colhe a terra bonina, nem consulta o mal me quer. Que quer na verde campina o Alencar de Alenquer? Quer menina. Olha, João da Ega, deixe-me dizer-te uma coisa, meu rapaz. Todos esses epigramas passam-me sob os pés, como num enxurro de cloaca. Tudo que eu faço é arregaçar as calças. Pois quando encontrares esses enxurros, agacha-te e bebe-os, que eles dão sangue e força ao teu líris. Isso agora foi demais, seu fúria! Foi demais! Muito bem, então eles chegam até vias de fato, e realmente Antero de Quental chegou às vias de fato, né? Diz a história que Antero de Quental propôs duelo, e esse duelo foi feito em praça pública, né? Eles e os seus desafetos brigaram a espada, né? Mas acabou que ninguém se machucou, ninguém morreu, né? Bom, mas foi uma questão que vai além da poesia, é uma questão que ela evidencia a briga do velho, do passadiço de Portugal, em relação ao novo, né? Então, nós temos problemas sociais. Como que nós chegamos a esse problema, né? Como nós chegamos até aqui, né? Então, tudo isso foi questionado nacionalmente em Portugal, e tudo isso se desencadeia com a questão Coimbra, também chamada de questão de bom senso,
e bom gosto, tá bom? Muito bem. Alguns exercícios? Vamos lá. Exercício 1 da apostila, pega aí para mim, página 61. Na página 61, eu tenho uma proposta da VUNESP, né? Onde ele fala a respeito da questão Coimbra. Aí ele termina assim, ó. Dos escritores, ou simples intervenientes na polêmica abaixo mencionada, que é a questão Coimbra, um único não participou dela, sendo, todavia, o mais brilhante produto, indica a alternativa na qual se encontra esse escritor. Então, como eu disse para você, essa de Queiroz foi um grande nome desse realismo, né? Mas ele não participa da questão Coimbra. Então eu tenho aqui vários nomes, mas aí a alternativa que traz essa de Queiroz, ele não participa, a despeito de ter sido talvez o seu mais brilhante produto, né? Quem propôs isso foi a VUNESP. E depois, mais uma questão, a questão 2, que diz assim: assinale a alternativa incorreta a respeito do realismo em Portugal. Vamos tentar? Seus seguidos reagiram violentamente, seus seguidores, né? Mas tá bom. Violentamente contra tudo que se identificava com o romantismo. Isso aqui é uma discussão ali, né? Ele brinca, faz uma quadrinha, né? Ridicularizando a poesia romântica. Letra B. No plano político, o posicionamento dos autores é monarquista e conservador. Não. O posicionamento dos realistas, na maioria das vezes, eles eram republicanos e, como você viu ali na fala, né, até uma fala para a anarquia. Na hora que um começa a cantar uma canção nacionalista, o mais jovem canta La Marseillaise, né? Por quê? Viva a Revolução, né? Então, a questão incorreta é a letra B. Mas o restante serve para você estudar. Um dos seus principais aspectos é o racionalismo, correto? Seus personagens são escolhidos nas várias camadas de grupos sociais do seu tempo. Nós temos personagens que são ricos, personagens que são pobres, a despeito que o realismo vai se dedicar ou vai lançar os seus olhos mais precisamente nessa burguesia, no que diz respeito a Portugal, nessa burguesia decadente, nessa monarquia decadente, tá? E letra E, apresenta vários pontos comuns em relação ao naturalismo. Sim, né? Mas o naturalismo vai ser a exacerbação desse elemento. Eu coloquei página 55, mas não é página 61, tá bom? Espero que você tenha gostado desse primeiro momento, foi só um preâmbulo. Semana que vem, ou melhor, semana que vem não, na minha live eu falo exclusivamente do Essa de Queiroz e vou fazer esses contrapontos que eu suscitei agora, tá bom? Ó, meus amigos, um abraço, tá ok? E até sexta-feira, se Deus assim permitir, tá ok?